Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vou apresentar a vocês a análise de impacto regulatório da regulamentação complementar da doação de alimentos com segurança sanitária, sob a responsabilidade da GIALI, Gerência de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Alimentos, Cosméticos e Saneantes, Anvisa. Essa análise teve início em 13 de agosto de 2021. Em 23 de junho de 2020, foi publicada a Lei 14.016, que dispõe sobre o combate ao desperdício de alimentos e a doação de excedentes de alimentos para o consumo humano. Essa lei foi publicada dentro do contexto da pandemia da Covid-19, num momento em que o Brasil atinge novamente patamares de insegurança alimentar grave, próximos aos índices de 2004, com a fome atingindo 9% da população. A mídia destaca a doação como um importante meio de auxílio às políticas públicas e para efetivar o direito fundamental à alimentação. A doação de alimentos está muito relacionada à dignidade humana e como um ato de amor para com o próximo. Os temas fome, desperdício e doação de alimentos já tramitavam no Congresso Nacional por meio de projetos de lei há algumas décadas, e a Lei 14.016 de 2020 veio a partir dessa construção. O desperdício no Brasil percorre todo um caminho ao longo da cadeia de alimentos, desde a sua colheita até o produto final. Nessa lei, há o destaque ao desperdício vindo dos serviços de alimentação e supermercados. Dentro desses serviços, 62% do desperdício dos alimentos ocorre no ambiente da cozinha, e é importante um olhar para este setor. Em função da publicação da Lei 14.016 de 2020, a mídia destacou alguns pontos e atribuiu alguns problemas dessa publicação. Dentre esses problemas, ela trouxe a integridade do produto e a segurança sanitária, visto que a legislação permite que ocorra a doação dos alimentos, ainda que a sua embalagem não esteja íntegra. Abre uma discussão sobre a relação de consumo, se ela existe na doação, visto que não há um valor monetário envolvido nessa questão. E a própria questão da responsabilidade pela saúde do consumidor, quem doa e quem recebe, e as devidas penalidades para os culpados, surgindo a questão sobre qual é a responsabilidade. Dessa forma, o tema regulamentação da doação de alimentos com segurança sanitária foi pontuado na agenda regulatória proposta para o ciclo trienal 2021 a 2023. A agenda regulatória da Anvisa traz a formalização do termo de abertura de processo administrativo de regulação número 74, de 31 de agosto de 2021. A abertura desse processo visa a sua regulamentação complementar no que tange aos critérios e definições da doação de alimentos estabelecido pela Lei 14.016 de 2020, considerando inclusive os critérios já dispostos nos regulamentos de boas práticas tanto para estabelecimentos industrializadores e produtores de alimentos industrializados, quanto para os serviços de alimentação, especialmente para refeições prontas para o consumo. Dessa forma, hoje, dentro da Anvisa, para cada projeto regulatório é realizado um processo sistemático de análise, a análise do impacto regulatório, ou AIR. Essa análise é baseada em evidências que buscam avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das opções de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos, tendo como finalidade orientar e subsidiar a tomada de decisão. Para a realização dos processos de AIR, a Anvisa buscou nas literaturas nacional e internacional ferramentas de facilitação do processo de sistematização. Entre as ferramentas, a principal escolhida foi o método Design Thinking, por ser este um método amplo que se aplica a diferentes áreas. O método é baseado no entendimento dos problemas com foco na imersão e identificação das necessidades reais das pessoas envolvidas. Esse método é constituído de 3 premissas, são elas: a empatia, que é se colocar no lugar do outro, a colaboração, que é dar voz no processo de construção, a experimentação, que é o testar e analisar o que é possível. No processo de análise, é importante fazer a escuta do outro, para que se alcance um consenso e o benefício para todas as partes envolvidas. E o método Design Thinking, escolhido pela Anvisa,
tem sido utilizado nos processos de sistematização das análises de impacto regulatório desde 2018, pois ele traz essa possibilidade de escuta, discussão, consenso e permissão para que o processo ocorra. Assim, o processo de AIR hoje tornou-se muito dinâmico e o que temos é um processo com a participação social que inclui os grupos envolvidos e dentro das premissas do Design Thinking, buscando consenso em cada etapa da trajetória, desde a análise e definição do problema regulatório, a identificação e a comparação das opções regulatórias, tudo isso com o levantamento de evidências. Dessa forma, para esta IR da Lei 14.016, foram desenvolvidas 8 ações e para cada ação, pré- e pós-oficinas de planejamento e avaliação. As ações incluem a participação social desde o início e promovem o desenvolvimento do relatório de AIR que será utilizado ao final do processo como base para a regularização da lei. Para cada grupo envolvido nesta legislação, foram convidados a participar das ações um titular e um suplente, visando garantir a sua representação de forma dinâmica nas atividades e ferramentas do Design Thinking que são realizadas durante as ações. Temos aqui as 8 ações que compõem esta IR. Início em 7 de outubro de 2021, com a primeira ação, definição do problema regulatório. A segunda ação, identificação dos atores afetados ou envolvidos na Lei 14.016. A terceira ação, que identifica quais as causas e consequências do problema. A quarta ação, que investiga e traz os regulamentos locais já existentes, com posicionamentos das vigilâncias sanitárias locais. A quinta ação, que identifica as definições, termos e expressões, visando trazer uma linguagem mais fiel para o tema da doação dos alimentos. A sexta ação, busca os pontos críticos para a segurança sanitária. A sétima ação, que orienta as opções regulatórias. E, por fim, a oitava ação, que apresenta as vantagens e desvantagens das opções regulatórias para discussão, levando à elaboração do relatório final desta análise de impacto regulatório. Todo esse processo é abarcado pelas evidências científicas. Apresento a vocês os produtos obtidos nas ações desenvolvidas por meio das ferramentas do Design Thinking. No desenvolvimento da primeira ação, foi realizada a ferramenta Brainstorm ou Chuva de Ideias, para identificação do ponto de partida ou problema regulatório que conduz todo o processo. Os grupos representantes chegaram ao consenso do seguinte problema regulatório: a insegurança no processo de doação de alimentos sob a perspectiva sanitária e jurídica. No desenvolvimento da segunda ação, participaram pesquisadores do tema e representantes do setor regulador, setor regulado e cidadão. Nesta ação, a equipe gestora da IR desenvolveu, juntamente com esses grupos representantes, a ferramenta Personas, uma ferramenta utilizada nas etapas do método Design Thinking para identificar atores e as suas representações, quanto aos desejos, expectativas e necessidades, permitindo reunir características significativas de um grupo mais abrangente, auxiliando no entendimento dos atores afetados nesta IR. Foram traçadas, então, as representações da persona beneficiário e doador. Para cada persona foram identificadas as características: o que pensa e sente, o que vê, o que fala e faz, o que ouve, quais são as dores e quais são as necessidades. Na persona beneficiário, pensando nas pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional, o grupo chegou ao consenso quanto às seguintes características: o que pensa e sente, fome e humilhação; o que vê, alimentos no lixo e injustiça; o que fala e faz, procuro e imploro; o que ouve, julgamentos de reprovação e fala negativas como não posso doar. Quais são as dores? A falta de alimento para a família, miséria e sentimento de inferioridade. E quais são as necessidades? Ter o alimento, dignidade e oportunidades. Na persona doador, pensando nas empresas,
hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os demais estabelecimentos que forneçam alimentos preparados prontos para o consumo. O grupo chegou ao consenso quanto às seguintes características: o que pensa e sente, insegurança e desconforto para doar; o que vê, desperdício e fome; o que fala e faz, não posso doar ou dou mesmo nessa situação; há quem faça a doação e há quem não faça; o que ouve, é questionado, alertado e outras intenções. Quais são as dores, pressão e culpa? E quais são as necessidades? Necessidade de regulamentação. Em outra atividade, o grupo foi consultado quanto à indicação de outros atores afetados para participarem desta IR, e foram indicadas para as próximas oficinas os atores Embrapa, Abracem e instituições religiosas. No desenvolvimento da terceira ação, o grupo de atores afetados identificou as causas e consequências do problema regulatório e, por meio da ferramenta de problematização 5 porquês, foram determinadas as suas causas raízes, que são as causas do problema a serem tratadas. Um diagrama do problema foi construído para relacionar o problema com suas causas raízes e consequências, ponto de partida para a resolução do problema. Foram identificadas as seguintes causas raízes: falta de definição de termos, conceitos e palavras que devem ser colocadas nos termos da lei; falta de orientações para o doador, intermediário e o beneficiário. A Lei 14.016 não tem o foco na segurança de alimentos. Não incorporação de manifestação baseada em evidências científicas de atores especializados. Os processos de participação social não estão bem definidos e incorporados nas definições de leis. E foram identificadas as seguintes consequências: desperdício de alimentos, a não doação de alimentos, alimentos impróprios para o consumo, doenças transmitidas por alimentos. Com isso, construímos o diagrama do problema, permitindo traçar os objetivos específicos que correspondem aos resultados concretos que a IR pretende alcançar. Os objetivos específicos tratados foram: aumentar a aplicabilidade e o entendimento da lei de doação e das legislações sanitárias relacionadas para os vários atores envolvidos; harmonizar os princípios e diretrizes gerais relacionados ao tema nas esferas federal, estadual e municipal. Ainda na terceira ação, os participantes foram convidados a responder alguns formulários para expressarem o quanto o problema regulatório afeta o grupo ao qual representa, e obtivemos os seguintes resultados: 40% dos atores envolvidos se sentem muito afetados, 50% se sentem afetados, 4,5% se sentem às vezes afetados e apenas 4,5% não se sentem afetados. Portanto, mais de 95% dos atores envolvidos sentem-se de alguma forma afetados pelo problema regulatório. A partir dessas respostas, foi possível definir o mapa de atores afetados, com uma escala de menos a mais afetado da direita para a esquerda. Os atores afetados também foram consultados quanto à evolução do problema regulatório no futuro, frente à sua resolução ou não, e foi lançada a pergunta: qual a evolução esperada do problema no futuro caso nada seja feito? E obtivemos os seguintes resultados: mais de 95% acreditam que o problema se manterá ou se agravará caso nada seja feito. No desenvolvimento da quarta ação, o grupo gestor da Anvisa Giali convidou por meio de formulário os órgãos de vigilância sanitária de todo o território nacional, Distrito Federal, estaduais e municipais, para que realizassem uma sondagem de identificação dos regulamentos locais existentes sobre a doação de alimentos e sobre o conhecimento de casos e surto de doenças transmitidas por alimentos suscitados pela doação. E obtivemos os seguintes resultados: a participação de 314 órgãos, o Distrito Federal, 3 estados, 50% dos estados brasileiros, e 300 municípios, 5,4% dos municípios brasileiros. Identificamos que dos 314 órgãos participantes,
29 órgãos possuem regulamento publicado e 12 órgãos estão em processo de regulamentação. Com regulamento publicado, temos o Distrito Federal, 4 estados, ou 15% dos estados brasileiros, e 24 municípios, ou 0,43% dos municípios brasileiros. E em processo de regulamentação temos 2 estados, ou 7,8% dos estados brasileiros, e 10 municípios, ou 0,18% dos municípios brasileiros. Eles também foram consultados quanto à existência de cartilha ou material educativo, e foram identificados 1 estado e 3 municípios que possuem material publicado, e 1 estado e 8 municípios que estão em processo de elaboração de material. Quanto ao conhecimento de casos de DTA, foram feitas aos órgãos as seguintes perguntas: você conhece algum caso em que a doação de alimentos ocasionou dano à saúde do beneficiário? Responderam com sim órgãos do Distrito Federal, 1 estado e 4 municípios. Visando entender melhor o problema regulatório, aos que responderam positivo, outra pergunta foi realizada: este dano à saúde do beneficiário resultou em penalização ou prejuízo para o doador? E 33,3% dos órgãos responderam que não. 66,7% responderam que não sabem e não tivemos respostas positivas. Um espaço para o compartilhamento do relato ou experiência foi aberto para maior entendimento dos casos. Ainda nesta ação, a equipe gestora do processo de AIR realizou o diagnóstico das opções regulatórias, no qual sondou e identificou os regulamentos existentes também internacionalmente como forma de embasar e colaborar com esta IR. No desenvolvimento da quinta ação, o grupo gestor consultou o grupo de atores afetados e os regulamentos para realizar a identificação das definições, termos e expressões usados no contexto de doação de alimentos e que precisam ser melhor definidos ou explicados. Foram identificados os seguintes termos, que precisam ser melhor definidos: beneficiários, intermediários, beneficiário final, excedentes de alimentos, fornecimento de alimentos, produtos industrializados, excedentes não comercializados, refeições prontas para o consumo e próprios para o consumo humano, que precisam ser melhor explicados: integridade, dano parcial, agirem com dolo, segurança sanitária, danos à embalagem, entidades beneficentes, propriedade nutricional, pessoas, famílias e grupos, risco alimentar e nutricional, aspecto comercial indesejado. No desenvolvimento da sexta ação, foram identificadas as lacunas e inconsistências relacionadas à segurança dos alimentos da Lei 14.016. O grupo gestor desenvolveu um fluxo ilustrativo da doação de alimentos com base no texto da Lei 14.016, dividida em eixos com os principais pontos da lei e dos afetados: doação, doadores, intermediários e beneficiários. O grupo de atores afetados foi consultado por meio de formulário online para identificar em cada trecho, parágrafo ou inciso da lei lacunas e/ou inconsistências que necessitam ser melhor esclarecidas. E o produto dessa ação foi um material relevante que agregará de maneira substancial ao processo de AIR, que servirá futuramente para a construção do conteúdo de materiais. No desenvolvimento da sétima ação, foi realizada pelo grupo gestor a identificação das opções regulatórias internacionais e nacionais, e conforme o cardápio de opções regulatórias nacional e por meio da análise multicritérios, um método de análise de alternativas que possibilita a utilização de vários critérios relacionados, sendo possível identificar as alternativas prioritárias e mais efetivas para o problema regulatório em análise, foram identificadas 3 opções regulatórias de maior impacto para esta IR: uma opção normativa de regulamentação RDC ou resolução de diretoria colegiada e 2 opções não normativas, a opção de orientações e informações para a construção de materiais do tipo manual ou cartilha e a opção de recomendação para a construção de guias. No desenvolvimento da oitava e última ação,
O grupo dos atores afetados realizou o consenso e o fechamento de todas as ações realizadas. Foram relembradas as personas beneficiário e doador e foi realizada a atividade persona para identificação do perfil do intermediário no processo de doação de alimentos e obtivemos os seguintes resultados: o que pensa e sente, insegurança, desconhecimento, medo, vontade de ajudar, melhorias. O que vê, condições de quem recebe e de quem doa, desperdício e fome, necessidade de participação do Estado. O que ouve, cobrança e pressão dos dois lados para logística e harmonia entre as partes. E ouve do beneficiário, pedido de ajuda e do doador, convencimento para a destinação da doação dos produtos com perda comercial e insegurança. O que fala e faz, tem dúvida, doa ou não doa, tem critérios e fluxo, busca doadores. As dores, falta de alimento, falta de condições, hipossuficiência e impotência. E as necessidades, necessidade de estrutura e organização da rede para o recebimento e a doação segura. O grupo em consenso entendeu que para o problema regulatório proposto, a questão jurídica seria recomendada aos órgãos competentes, deixando a cargo da Anvisa e desta IR as competências sanitárias, atualizando o problema regulatório para a insegurança no processo de doação de alimentos sob a perspectiva sanitária. Por consenso, foi realizado também o agrupamento das lacunas e inconsistências do problema regulatório e a evolução do problema regulatório caso algo seja feito ou não. As 3 opções regulatórias identificadas pelo grupo gestor foram apresentadas ao grupo dos atores afetados. Este grupo realizou, por meio de uma abordagem qualitativa, uma análise multicritérios para avaliar as vantagens e desvantagens e a identificação dos seus impactos nos campos econômico, social e nos direitos fundamentais. O grupo gestor também analisou qualitativamente os impactos das opções regulatórias por meio do diagrama de árvore. Os diagramas construídos abordaram as definições e aspectos sanitários dispersos em diversos regulamentos técnicos e falta de clareza sobre os atores envolvidos, glossário sobre o tema de doação de alimentos, resolução da diretoria colegiada RDC, documento não normativo, procedimentos harmonizados com diretrizes para controle sanitário de alimentos. Foram levantados os possíveis riscos de acordo com as opções regulatórias. Durante o processo de AIR, uma pergunta recorrente era: todas as lacunas apontadas pelo grupo dos atores afetados quanto à definição de procedimentos e critérios legais já existem nas diferentes legislações sanitárias? Esta pergunta foi respondida. Os procedimentos e critérios já estão contemplados, dispersos em vários documentos normativos. A opção regulatória normativa RDC foi descartada e, por fim, definiu-se a opção regulatória recomendações com a elaboração de um guia para a doação de alimentos com segurança sanitária, trazendo em conjunto orientações e informações como a opção regulatória mais adequada à resolução do problema regulatório identificado e ao alcance dos objetivos pretendidos. A participação social e o engajamento dos atores envolvidos nesta IR promoveram um processo decisório, participativo e transparente pela agência. Agradecemos a participação de todos os atores envolvidos no processo de AIR da Lei 14.016 de 2020.